E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, com a minha amiga Monize, o já de casa, o Everton, e com o nosso magnífico Padre Samuel. Não faz senão que eu fico vermelho. Como diria um grande poeta, valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Como o nosso saudoso João Grilo, posso dizer saudoso, porque é um personagem. Quando O autor já foi recolhido, né? Quando as coisas apertam, nós recorremos a Mãe Maria. E aí, nesse mês de maio, estamos um programa voltado para Maria. E aí, meus amigos, a gente tem, quando a gente fala de Maria, tem muitos títulos, né, que Nossa Senhora carrega. Não tantos quanto o Atlético. Agora eu há peguei. controvérsias. Há muitas, inclusive. Há controvérsias. Ai, Mas tem uma diferença. Mas nós ali. temos estádio. Tô brincando, pode continuar. Vamos entrar no mérito. Mas tem uma diferença entre devoção e doutrina, né? Quando a gente fala de Maria. Como é que vocês enxergam essa oposição? Quando a gente fala de Nossa Senhora, fala de Maria. Eu acho que oposição não, mas há uma diferença, né? E que em alguns momentos ela é provocadora. Como, por exemplo, há momentos em que se tem para com algumas aparições de Nossa Senhora ou algumas imagens de Nossa Senhora uma afetividade que beira riscos do ponto de vista teológico. Quando, por exemplo, tem... Eu não ia citar um exemplo aqui, mas eu não vou não, porque estou com muito problema, não vou acrescentar esse. Mas quando, por exemplo, você coloca Nossa Senhora juntinho com o papel de Deus, né? Atribuindo a ela responsabilidades Então, que não que eu são ia delas. perguntar agora. Maria não seria, no caso... A quarta pessoa da Santíssima Trindade? A porção Não. feminina do divino. Não, né? só em algumas imagens por aí, muito propagadas. A imagem até tem o nome de uma das pessoas, né? Não vou citar aqui porque alguns têm que entender e quem não puder Porque entender sempre não tem coloca que ela entender. como rainha dos céus, essas Não, coisas. isso em si não é um problema. Porque unidos a Cristo reinaremos com ele. Então, Nossa Senhora pode ter todos os títulos que se refere a Deus, desde o ponto de vista de que a gente resguarde a diferença da criatura e do Criador, e esses títulos atribuídos a ela em referência a Deus têm que ser compreendidos como participação. Vou dar um exemplo muito claro do que eu quero dizer com isso. De que todos, bom, não é todos, que todos é exagerar, mas várias atribuições a Deus, como por exemplo, se nós dizemos que Deus é misericordioso, Nossa Senhora pode ser a mãe das misericórdias? Pode. Se nós dizemos que Deus é onipotente, Nossa Senhora pode ser a onipotência suplicante? Pode. Que mãe que se cansa de pedir pelos seus filhos? Então percebam. Aí você vai dizer, como isso é um absurdo, é uma heresia? Não, não, não. Uma coisa não é o carvão e uma coisa não é o fogo, mas o carvão junto com o fogo é a brasa. Então, Nossa Senhora é isso. Quer dizer, Deus é o fogo, ele é a origem, mas ela está tão unida, ela é tão cheia de graça, que tem muita coisa que você pode dizer dela sem ter medo nenhum de dizer heresia. Tanto que tem um adágio medieval que diz, de Maria nunquam satis, nunca nos cansamos de dizer. As possibilidades são muitas, tanto que os títulos são infinitos. Então ela é como se fosse igual o príncipe Charles, que tá com o peito cheio de medalhas, mas ela pelo menos é merecedora dessas medalhas. Né? Desses títulos. Ela é merecedora porque ela recebeu a graça, né? E nós somos por participação também. Por exemplo, quando nós dizemos Nossa Senhora Rainha, os protestantes vão falar, mas não pode... Mas não é o que está escrito lá no Apocalipse, ao vencedor eu darei a coroa? Ela só ganhou a coroa primeiro, Simples Ainda assim, bem que o vencedor a coroa, não é o vencedor as batatas. Né? Exatamente. Ela só ganhou a coroa primeiro, mas a coroa será dada a todos nós. Né? Agora, quando a gente fala, nós somos católicos, é possível ser católico e não crer em Nossa Senhora? Eu acho que não. Não dá. Até porque, assim... pra nós, olha... Eu diria que não é possível ser cristão, mas deixa ela falar. Cristão, né? Pode, já deve... Cristão, seria melhor. Porque, assim, como é que a gente não vai acreditar? Passa por... Maria foi aquela que deu sim para que Cristo se fizesse, né? Cristo Primeiro viesse sacrário, ao mundo, né? Então, assim, ela foi sim. esse primeiro sacrário. Como que eu não vou acreditar na Virgem Maria? Eu posso não ser recorrer muito à devoção da Virgem Maria, recorrer muito a ela, mas não acreditar que ela é mãe do Filho de Deus, que ela não é uma mulher como outra qualquer,
Acho que é impossível você não acreditar. Você pode não recorrer a ela com muita frequência. O que eu acho às vezes mais difícil, assim, também, né? Porque, de fato, a Virgem Maria é aquela, pra mim, que sabe os meios pra chegar no filho, É o né? que João Grilo fala, vamos recorrer quem tá mais próximo de nós. Aquela que é gente como a gente, né? Exatamente. Então, Eu para ser católico, cristão, condição sine qua non, crer em Maria. Vou deixar o seminarista falar aí. Vamos jogar bola, então. Uma pergunta. Eu acho que, como o padre Samuel ele disse, é impossível ser cristão. É impossível ser cristão e não crer em Maria e em tudo aquilo que a obra de Deus realizada na vida dela, né? Como introduzimos no encontro passado, aquilo que acontece na vida de Maria já é um sinal daquilo que nós vamos experimentar também. Seja a assunção ao céu, onde estaremos com um corpo glorioso no céu, ou seja, A coroação. Nossa Senhora ser rainha. Então, tudo que nós contemplamos na vida de Maria é aquilo que Deus quer realizar e vai realizar em nós. É o sinal daquilo que nós vamos experimentar. E Maria, em toda a obra da salvação, ainda que de forma muito discreta, como diz São Luís Grimond de Montfort, Deus preservou que ela fosse escondida para que depois ela fosse revelada. Ainda nos pequenos sinais nós vemos como o papel de Maria ele foi de suma importância no ministério de Nosso Senhor e até mesmo para difusão da fé católica. E digo particularmente para mim, talvez se eu hoje não sou protestante é porque desde pequeno eu fui ensinado dentro de casa um especial apreço por Nossa Senhora. E os primeiros milagres foram nela, né? Sim, Milagre Pela justamente. intercessão. O primeiro milagre que ele realizou, no caso, foi graças Pela a ela, né? intercessão. Os primeiros concílios, né? Pense, por que houve uma preocupação desde o início dos primeiros concílios em cercar muito bem coisas a respeito de Maria? Depois que o Hector acabar de falar, a gente entra nesse aspecto, mas não foi à toa. Não foi à toa, mas pode acabar de concluir o que você estava falando. Não, mas eu tinha concluído, mas é interessante porque justamente São Luís ele diz que na ordem da graça o primeiro milagre foi realizado por Jesus através de Maria, que foi a visitação até Isabel, e na ordem natural, que foi o sinal nas bodas de Caná, a transformação da água em vinho. Nossa Senhora, ela estava presente, Sim. fez muito Mesmo ele necessário. dizendo que a hora dele ainda não tinha chegado. Para citar aí o diabo do Alto da Compadecida, mulher em tudo se mete. Quer dizer, é uma fala misógina ali naquele momento, mas para deixar claro de que é mãe, é mulher, então quer dizer, é comigo mesmo, eu vou me meter. Porque, quer dizer, tem a ver comigo, né? Na cruz, quando Jesus a deixa como mãe, o que para mim está assinalado é isso. Se ela gerou o corpo no tempo, ela terá que continuar gerando o corpo de Cristo até a consumação dos séculos. Ninguém melhor do que ela para que se cumpra aquilo que diz o apóstolo Paulo. O Cristo tem que se formar em nós. Se ela deu a luz ao primeiro, ela continuará dando a luz a este primeiro na história. É óbvio para nós desde o princípio. Não é porque Jesus, meu Deus do céu, quem é que vai ajudar minha mãe com imposto de renda? Você é o único. Sua mãe, toma ela, cuida dela, pelo amor de Deus. Lógico que ali tem uma perspectiva teológica, né? Lógico. Seria Ele tá querendo dizer que ela vai continuar gerando aquilo que é o seu corpo na história, que são seus discípulos. É óbvio. E como diz um santo, seria uma aberração. A cabeça nascer de uma mãe. Sim, uma e o interpretação restante do analógica corpo e o corpo não vir não dessa vir dessa não mesma ter a mãe. participação dessa mãe, né? São várias interpretações. Mas sobre os concílios, quando nós vemos no início da igreja, por que já muito cedo se declara a virgindade perpétua de Nossa Senhora? Como falávamos no último encontro, porque isso garante a integridade do útero, do sacrário que gera o autor da vida. Por que desde o princípio tem que declarar Nossa Senhora como Mãe de Deus, lá em Éfeso 431? Porque é para ficar claro que o Cristo é o todo. Então, o Cristo, em sendo um indivíduo, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Como que acontece em nós? Quem é mãe do todo. Então ele é uma pessoa divina encarnada. Portanto, Maria é mãe do todo, como acontece Não conosco. é só mãe da carne. Exatamente, ela é mãe do Cristo inteiro. Eu acho que o Papa João Paulo tem até algum documento que ele fala sobre Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora em Jesus Cristo. Não tem algo? Eu não saberia dizer, precisava, mas na verdade ele tem vários, né? Mulheres Dignitatem, Redentores Mater, mas eu diria, isso só ecoa o que foi definido muito no início, por isso que eu brinquei. Não é possível ser cristão, desconfiando disso.
Porque que eu entendo é que na época de Lutero, preocupado com a construção da Basílica de São Pedro, se tenha colocado um tanto de penduricalho, devoção, tudo bem. Mas nós estamos dizendo de uma geração, meus queridos, que conviveu praticamente com o apóstolo ou quem conviveu com os apóstolos. Então, desde o início, a oração mais antiga dirigida a Nossa Senhora é a Subtum Presidium. Ela é do século II. Nós estamos dizendo de gente que viu João e que já se rezava a vossa proteção, recorrendo Santa Mãe de Deus. Então, quer dizer, é muito claro desde o início da igreja. Então, antes de ter igreja, ela já era mãe de Deus. Olha, antes da gente deitar na cama de Constantino, a gente já chamava ela de Mãe de Deus. Para ser bem irônico. Antes mesmo da igreja se descobrir enquanto romana, ela já se descobriu enquanto um objeto de cuidado especial da Mãe de Deus. Isso é claro. E tá lá também, né? Em Lucas, né, os evangélicos, com todo respeito, falam de Bíblia e temos que respeitar os protestantes, mas o que está lá no grego é, né, Rokyrios mu, Meter Rokyrios mu, é a mãe do meu Senhor, né? É lógico que Isabel se refere a Maria, Kyrios é o nome dado só a Senhor e Deus. Então, Isabel chama Maria de a mãe do Senhor, Deus. E ela foi lógico. escolhida, né? Sim, né? Não foi uma coisa do acaso. Não foi o acaso. Preparada desde o princípio, né? E nós cremos nisso. Então, se ela foi ela também vem de um ventre virgem? Ou ela também... Não, aí que é interessante. A concepção de Maria é natural, mas na concepção natural ela é preservada da mancha. Aí vai dizer, como? Isso foi uma dúvida. Boa Que, pergunta. inclusive, os dominicanos não queriam aceitar isso. Inclusive, fala-se que a culpa dos dominicanos ter feito essa pataquada da Inquisição, no final da Inquisição, que é queimar os outros, é porque eles não aceitavam muito bem. São Tomás de Aquino tinha suspeitas da Imaculada Conceição. Mas os franciscanos, sobretudo Dom Scotus, resolve o problema. Que ele disse que ela é preservada do pecado original em vista dos méritos do Cristo. A ideia é, em Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é a própria graça. Então, já que o receptáculo deveria ser puro, a graça da cruz alcança a Nossa Senhora, a preserva do pecado em vista daquilo que só foi alcançado na cruz. Essa que seria a ideia. Duns Scotus resolve. Então vai com suspeita respeitando as leis do tempo, né? Ele é Deus, não né? está preso ao Não tempo, tá né? na lógica humana, né? Mas Tomás de Aquino morre, Imaculada Conceição desceu raspando. Ele não era muito a favor disso, não. Pra você ver como é que são as coisas irônicas, né? Mas aí, então quer dizer que Tomás de Aquino era herege? Vamos a Agostinho. Agostinho, quando é perguntado, você pode ser herege? Ele diz, eu posso errar. Herege, não. Então, quer dizer, enquanto a igreja não declarou, tem liberdade, velho. De questionar, né? Mas uma vez que ela declarou, significa que é uma verdade revelada. Então, não é que a gente não tem liberdade de questionar. É porque é óbvio, né? Se você abre um buraco debaixo dos seus pés e tenta dar um passo, você vai cair. Sim. Então, E eu acho que hoje o grande desafio quando a gente fala de Maria é que, infelizmente, assim, os nossos irmãos protestantes, eles ganham corpo, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas tiram, de fato, Jesus do lugar que é dele e colocam Nossa Senhora, assim, né? E que, às vezes, eu não sei se é uma falta de conhecimento, enfim, mas esse é o grande desafio, muitas vezes, dar a Maria o lugar que é dela, né? Que é uma mulher que sempre viveu no escondimento, assim, é algo pra mim, eu acho muito belo. Da última vez que eu vim, eu falei isso, né? Gente, Maria, quando receber, né, viveu a concepção, ela podia ficar deitada, ela se colocou a serviço, né? Então, ela colocou a serviço de Isabel, ele foi pra fazer serviços que a gente acredita que foram serviços de casa. Ela tava carregando o Filho de Deus no ventre, não é pouca coisa, né? Não foi, ela e não mandou bastasse pouco. arrumar a casa dela, ainda vai arrumar da prima. Nossa Senhora. Entendeu? Vai servir a prima. Então, assim, é muito belo, de fato, esse exemplo. Mas muitas vezes, quanto que é difícil, né? Essa justa medida para que a gente não reze um terço, achando que não é só rezar, né? Que no terço a gente contempla a Os vida de mistérios da vida de Jesus. Cristo. Então, assim... Mas é isso que geralmente os protestantes costumam colocar, né? Que, porque Jesus disse que ele é o único caminho, ele é o único, ninguém vai ao Pai senão por mim. Onde é que Maria entra nessa história? Mas onde é que eles vão para que receber as bênçãos? Debaixo da mão do pastor. Então, Jesus ser o mediador único não significa que ele é um mediador que exclui. Ele é o único e inclusivo. A ideia seria assim, para dar um exemplo muito claro. Jesus é o metrô, mas vai um tanto de gente dentro desse trem que vende bala, doce, o chocolate que você tem que entregar para sua esposa, para ela não ficar brava com você. Então, quer dizer, ele é o único trilho, mas dentro dele, quem puder ir, melhor ainda. Véio. E Maria não é um caminho à parte. Maria não é uma oposição a Nosso Senhor. Honrar Nossa Senhora, você não está desonrando Jesus. Muito pelo contrário, o que nós vimos naquela belíssima cena
da visita de Nossa Senhora a Isabel, que posso merecer para que a mãe do meu Senhor me venha Perfeito. visitar. E o hino que Nossa Senhora ecoa é um louvor a Deus, Sim. né? Então, São Luís Grimond de Montfort, mais uma vez citando ele diz, Nossa Senhora ela não retém nenhum louvor para ela mesma. Vai dar tudo a Né? Deus. Então não é um partido oposto. E muitas vezes os irmãos protestantes eles têm essa visão, né? Que nós colocamos Nossa Senhora no lugar de Deus. Mas é impossível colocar ela no lugar de Deus porque ela não quer e não é um partido oposto. Estando com ela, estar com o próprio Escutou aí? Deus. Não é oposto não, viu? Vai Só precisar porque eu de sou de muita gente do PL para aprovar essas reformas. Agora por exemplo, Mas só me permitindo, mas eu queria fazer uma problematização assim. Por que vocês acham que em alguns momentos os protestantes interpretaram isso? Será que em algum momento houve alguma coisa ali na igreja que beirou a isso, dá a entender que Nossa Senhora fosse mais importante que Jesus? Mas acho Ou que os às vezes santos? faz, não. Eu acho que às vezes a gente faz, padre. Eu vejo em paróquias não muito distantes aqui, gente, que você pode deixar de ter a missa, mas se não tem for a na- festa de Nossa a Senhora, novena? ou Nossa se não Senhora. tem, Esse é um então problema. assim, se minha família não escolhe a cor do brinco da de da Nossa carreta de Nossa Senhora, Senhora. nossa Uhum. senhora. Então, Ela assim, virou é uma por- mãezona mesmo. aqui no É Brasil. porque Aí que eu ia infelizmente é perguntar, isso. Talvez, não sei, tenha a ver um pouco com isso, né? Porque essa ideia da mãe, aquela coisa toda. Então, aí perverteu para um outro lado, né? Como se... Porque, de alguma forma, durante o período mais intenso, ali, sombrio, período medieval e por aí vai, Nossa Senhora ocupa um pouco esse lugar de quem freia a ira divina. Você pode observar isso tá, em iconografia, em textos de santos, que tem limites de compreensão. É um pouco assim, Deus é o Pai severo e Nossa Senhora tá ali segurando a mão dele, porque se a mão dele descer, tá todo mundo ferrado. Isso é uma interpretação equivocada, né? Nossa Senhora vai encontrar no coração de Deus aquilo que já não esteja? Lógico que não, né? Ele é a misericórdia. Eu acho Então, houve uma interpretação, sim, equivocada em muitos momentos, que está ligada, aí temos que dar o braço a torcer em muitos momentos, ao protestantismo, a uma influência pagã. Por que que... Aqui eu quero sair do lugar de padre e ir para o lugar antropológico. Por que é que as comunidades de origem grega e o mundo pagão teve mais facilidade de ter recepção com a imagem de Nossa Senhora? Porque sempre foi mais fácil colar com a ideia da divindade feminina. Pega as imagens das divindades femininas egípcias, vai perceber que o cristianismo copiou e colou. Exatamente. É muito interessante. Ou na própria Grécia Antiga. Você tem a ideia imagem dos- da Isis segurando. Isso, os deuses lares. Então, quer dizer, talvez tenha sido uma estratégia. Lucas, por exemplo, é grego. Não que o espírito não tenha usado disso. Não é que eu quero dizer que foi um golpe de marketing só. O espírito se utiliza. Mas foi muito mais fácil para o mundo grego e pagão assimilar a ideia da mãe de Deus. Porque a Ísis, a Hera... As e por aí deusas vai. domésticas, né? As divindades lares. é usar essas formas, é usar sabedoria, assim, né? Lógico. Pra Se a gente for formar. ver a gente até hoje, igual, por exemplo, os romanos tinham aqueles larários, né? Que a gente até hoje Que são os nossos oratórios. São os nossos oratórios. E que não tem problema nenhum. O cardeal Newman, que agora é santo, ele resolveu muito isso quando ele diz, olha, tem coisas que existem no paganismo, como é que nós vamos fazer? Ele que vem do protestantismo, ele diz, olha, a ideia não é determinadas coisas pagãs existem no cristianismo ou na fé católica, logo a fé católica é pagã. Não, determinadas coisas existem de paganismo, de origem pagã, no cristianismo, logo são católicas. Então a gente batiza muita coisa. E nunca tivemos problema nenhum com isso. E eu até acho que essa questão de briga de imagem de Nossa Senhora é uma chaga do protestantismo no Brasil, na América Latina. Porque fora não é problema, tem igrejas luteranas que têm imagens. Até porque o Lutero não tinha um problema com Nossa Tem Senhora, né? poemas belíssimos Belíssimos. feitos a Nossa Senhora. Bach escreveu um Magnificat, que é usado ainda hoje para ser a música de comemoração dos cardeais da Basílica de São Pedro. Você vai lá o dia que tem o consistório dos cardeais, né? Uma das músicas que é usada ali naquele momento de júbilo, de alegria, é o Magnificat de Bach. E não sei se você sabe, tô te contando, Bach era protestante. E os cardeais Bach, usam a música de um protestante cantando em honra a Nossa Senhora num consistório católico. Então essa, Olha coisa, que- essa birra bicha é com bem Nossa brasileira. Senhora é brasileira. Porque tem que reforçar o elemento identitário. Como é que você vai convencer aquilo que o Everton acabou de dizer? Como é que você vai reforçar que o que está surgindo agora é novo, que é diferente, que é diferentão, se você não demarcar a diferença? Um dos bastiões da fé católica, porque padre o povo gosta.
Mais ou menos. Tem que Engole, celebrar né? missa. Vai Missa, o Papa, o Bispo, de vez em quando. Agora, a Nossa Senhora, o povo ama. diferente. Então, o protestantismo teve que bater nisso. Na imagem, na santa. Porque aí fica mais fácil, né? Delimitar, né? A diferença a é essa, diferença. Isso é bem próprio do Brasil. É uma jabuticaba. E a igreja, ela... Eu não sei como que eu vou formular isso, mas a figura de Nossa Senhora, ela é muito similar com a da igreja. Sim. Né? Até mesmo em Apocalipse 12. Quem é a mulher? É Nossa Senhora, E que nome é a que a gente igreja. dá pra isso quando a gente tá estudando a Bíblia? O professor que tá te perguntando agora? O senhor pode falar É com um mais tipo e um propriedade. antitipo. É exatamente Exatamente isso. isso. Né? É isso que eu ia falar. Maria, Eva, Com certeza. Tô falando, tá queimando o menino aqui. Mas é isso, não, eu tô brincando. Não saber o nome é esse mesmo, a gente esquece. Mas é exatamente essa ideia. Maria é uma tipologia da igreja. Ela é o modelo da igreja. Justamente. Tipo e antitipo. É Então, sempre assim. E eu vejo esse movimento do protestantismo caminhando um pouco nesse rumo. Se Nossa Senhora ela é tão atribuída à igreja, e agora o nosso movimento é contra a igreja, então qual que é a característica que mais se assemelha com a Isso, igreja? você vai A ter que bater mãe, naquele ponto. né? É por isso que o barroco, que é muito reforma protestante, ele pega os dois elementos problemáticos para o protestantismo, que é a ideia da transubstanciação e dos santos, e coloca na frente de todo mundo. Observe para você ver, as igrejas românicas, você tem uma capela lateral do Santíssimo, o altar não está muito bem descrito, o barroco não. Você pega a Eucaristia e deixa bem no centro, coloca ouro, você fica até cego quando você entra numa igreja barroca, e pega a padroeira e coloca no alto. Vai dizer, mesmo. vocês não dão crente Inclusive, nisso aqui, tem não? algumas- Nós vamos pegar e colocar no alto. Tem pra você alguma, ver. a igreja é tão feminina, né? Esses dias eu tava vendo a foto de uma igreja. A entrada dela tem não é uma igreja barroca. Aham. A entrada dela tem um formato certinho, pelo menos na parte de cima, de uma vagina. Pode cortar, Na verdade, se vocês quiserem, não pode há do que essa parte. cortar. Mas eu olhei assim e falei, Não gente, há do que igualzinho. cortar. Tem até os grandes lábios dos pequenos, igualzinho, Não, certinho. não há o que cortar. Aqui não tem uma dimensão pornográfica, mas uma dimensão feminina. Por exemplo, quando nós olhamos a perspectiva da flor de lis, quando nós olhamos, por exemplo, para a perspectiva das rosáceas, como é a Catedral de Notre Dame, por que tinha que ter uma rosácea? Porque a ideia seria isso. O que é a rosácea? Onde incide a luz do sol. A luz do sol entra, atravessa o vitral e continua, vai do seu curso. É a mesma coisa que aconteceu em Nossa Senhora, né? O útero de Maria é a rosácea, atravessado pela luz, que é como a sarça, que arde sem se consumir, e vai até o altar, que é Cristo. Então, é uma dimensão que não é pornográfica, mas é ligada, né, ao corpo feminino e por aí vai. Não tem nada de pagão no que você está dizendo, né? Nada de pagão. Eu ia falar que, voltando aquele gancho lá da visita de Maria e Isabel, pegando esse gancho, a gente pode falar também das aparições de Nossa Senhora, Sim. né? Por exemplo, agora no mês de maio a gente comemora Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu em Fátima, em Portugal. Agora, essas visitas, vocês veem que Nossa Senhora ela queria dar uma mensagem, puxar a orelha? Tinha Uma algo assim pergunta incisivo que ela polêmica queria nessa dizer? perspectiva. Alguém pode ser católico e não crer em nenhuma aparição de Maria? O que vocês acham? Pode. Pode. Não é dogma, né? E porque é revelação pública. Eu posso ser profundamente católico e dizer que não acredito em Nossa Senhora de Fátima. Porque é revelação particular, e isso é catecismo da Igreja Católica. O que eu não posso é ser católico e não acreditar que ela é imaculada, que ela foi virgem antes, durante e depois do parto, que ela foi assunta ao céu e que ela foi coroada. São os dogmas, né? Os dogmas. Mas Aliás, aí, peraí. o assunto, como é que é? Mãe de Deus, Assunção. Imaculada Conceição. E Natividade. gente, qual que é? Maternidade. Perpétua Maternidade. virgindade. Gente, que então- não, são 4. Imaculada Natividade Conceição. Não. Não, Imaculada Conceição. Mãe de Deus. Mãe de Deus, Assunção e qual que é o outro? Perpétua virgindade. Não. Eu vou Perpétua consultar aqui agora. virgindade é dogma. Não, também, mas tá faltando um dogma. Mas Meu então- Deus, que horror. então- Deu um branco. Então, peraí, perpétua virgindade, então Jesus não teve irmãos, né? Porque né, Não. na novela lá da Isso é um Record tá cheio de problema que irmão. se resolve no grego, quer ver? Gente, quais são os 4 dogmas marianos? Me ajudem aí. São 5, não? Eu Não. também tenho a impressão que são 5 Não, dogmas. são só 4 que foram. Quer ver? Eu sou um Depois você ótimo corta aí, católico. Daniel. Eu sou um ótimo vai católico, ficar eu não muito sei bem, responder. Não, é porque maternidade, virgindade perpétua. Não, é isso mesmo. Ah, Eu falei Natividade, isso 8 de mesmo. setembro, não é? Voltando, A natividade não é. eu posso dogma, ser... não. Voltando desse É um ponto... acontecimento histórico, É um né? Ela nascimento. nasceu. Não sei. Eu achei que fosse dogma. Voltando nesse ponto, quer dizer, o que eu não posso... Eu posso ser católico e não acreditar numa aparição de Nossa Senhora. O que eu não posso é desconfiar, nem crer
Maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. É isso mesmo. Os dogmas marianos. Né? E porque isso E qual que é a fonte desses dogmas? antes de tudo, bíblica. Pode começar por qual você quiser, exceto o último, que é problemático. Não que não tenha uma fonte bíblica, mas não está tão clara assim. Inclusive, eu escrevi um pouco sobre isso na minha monografia, a perspectiva da revelação que desenvolve. Mas os outros três... Mas é a fonte bíblica, como eu disse, tem uma parte que fala, né? Jesus, sua mãe, seus irmãos estão lá te Não esperando. necessariamente, porque E tem aí? determinadas coisas na Bíblia que são insinuadas. Quer ver uma que eu posso te dizer para você que a interpretação ela é problemática? Jesus é Deus ou não? É. Mas ele não Mas diz que não o Pai é. é maior do que ele? Ele não diz que tem coisa a respeito do futuro que ele não sabe, que só o Pai sabe? Como é que ele, sendo Deus, não pode não saber? Então perceba, a Bíblia por si só, ela não pode ser olhada para você dizer se pode, tal, não tá, não. O que é importante é todo o conteúdo da tradição, que inclusive pressupõe uma interpretação daquilo que está na Bíblia. Nós demoramos pelo menos uns 4 concílios brigando se Jesus era Deus ou não, se é Deus, onde é que está a natureza divina, onde é que não está, a natureza divina engoliu a humana, porque do texto bíblico você não pode ter uma afirmação exata. Aí vem a tradição recolhendo a Bíblia e diz, não, é isso e aquilo. Todos os dogmas, a ideia da Imaculada Conceição, que é Haritomene, cheia de graça. A ideia da virgindade perpétua, não há nenhum indício de que Nossa Senhora tenha tido outros filhos, e por aquela questão que eu já falei dela ser a garantia, a inviolabilidade de Nossa Senhora, e porque no grego, adelphos é a mesma palavra usada para dizer primo, irmão, e por aí vai, né? Por exemplo, se nós pegamos uma tradução grega, Abraão chama Ló de o seu irmão. Na Septuaginta vai estar adelphos, é seu sobrinho. Então, quer dizer, não dá para você ter uma correspondência exata. E Imaculada Conceição, Que poderiam ter sido a realmente... maternidade divina. O problema está na Assunção. É um problema não no sentido de que ele contraria aquilo que é doutrina, mas é o que a gente chama, que é uma fala mais complexa, de uma espécie de inversão de axioma. Ele é o mais complicado de justificar porque Cristo já é o primogênito dentre os mortos. Então cremos, sabemos que aconteceu, isso é a doutrina da igreja. Mas é o único que você precisa de um pouco mais de esforço teológico para encontrar Sustento, qual né? é a necessidade de você declarar isso como dogma. Poderia ter ficado como um postulado teológico, como sempre foi, desde o início. Pressupõe-se que, mas não necessariamente precisava ter cravados como dogma, né? Mas com o tempo, né? Pressupõe-se que, se pressupõe-se que, né? Acaba que vira uma verdade. Porque né? foi um dos critérios. Na verdade, a igreja, desde o princípio, porque quando a igreja declara um dogma, ela vai lá atrás. Então, desde o princípio, se percebeu que sempre se criou nisso. Nunca teve um túmulo de Nossa Senhora. Nunca se falou de veneração ao lugar onde estava o corpo dela. Desde o início, sempre foi muito tranquilo. Então o Assunção, Papa, ele não pensa, por criou, exemplo, não. ele simplesmente Continua a prova afirmou disso. uma ideia que já era difundida. Qual é a capital do Paraguai? Assunção. E quando é que o dogma da Assunção foi proclamado? 1950. 1950. A capital do Paraguai Já era Assunção, entendeu? É a prova viva de que a igreja sempre Já era uma ideia, então, Já difundida, então ele só- Exatamente, A gente é a vai prova às viva. igrejas barrocas e na maioria dos tetos da igreja tá lá. Você tem representação da de Nossa Assunção de Senhora. Nossa Senhora. E uma Então foi vez- um critério para dizer, olha, é um pouco mais embaraçoso, eu não tenho ali uma afirmação tão clara na Bíblia, mas corresponde à ideia de que a tradição é para além da Escritura. Então a igreja vai afirmar aquilo que ela sempre creu. Ela sempre creu. E está nas nossas pinturas, nos nossos poemas e por aí vai. Então ela sempre creu Também nisso. na ausência, talvez, de provas. Assim, não, se a gente não tem um túmulo, se desde sempre São Maria indícios. sempre teve esse espaço importante na igreja, foi Isso, venerada. Se perfeito. não há nada, se a igreja percebe, então, que sempre houve esse carinho, esse lugar especial da Virgem Maria junto aos apóstolos. Exato. E se não há nada, porque seria natural que tivesse. Exato. Então, alguma coisa aconteceu porque tem que não túmulo se de deixou Pedro. relatado. Tem João, tem túmulo de, sei lá, de santos, assim, que... Então ela tá tem lá túmulo junto- de Tomé, caramba. Dos reis magos em Colônia, não tem de Nossa Senhora? Então ela tá lá junto com Elias, porque Elias também foi arrebatado aos céus, né? É uma coisa também que é muito interessante. Elias, Enoque, né, sobe num carro de Enoque. fogo, né? Só que Elias Enoque já andava com... Elias Enoque foi andava com arrebatado, Deus. mas não se diz que Elias foi para onde Deus mora. Então há uma diferença, quer dizer, o fato de ser arrebatado significa que Mas Enoque Deus foi. ele não sumiço. Enoque já andava Não, com nenhum Deus. deles, né? Porque nenhum homem pode habitar no céu de Deus, na perspectiva bíblica. Quem abre o céu é Cristo, né?
Então eles foi arrebatado. Não dá pra saber muito ali. Quem abre o céu é Cristo. Então, como Maria morreu depois, então... Ela teria sido essa primeira que participa do céu pleno, que é a ressurreição da carne. Porque o céu pleno é a ressurreição. O bom ladrão entrou primeiro. Mas ele não entra como um ressuscitado pleno. Ele vai esperar ainda a ressurreição, junto com os outros ladrões de Brasília, que vão ressuscitar, talvez não para a glória, mas para outro lugar. Uma questão de justiça, né? Aí o tobogã fica reservado pra ele. Você ia falar. E numa homilia, uma vez eu ouvi algo muito interessante que é no contexto... No Brasília não tem ladrões, pelo amor de Deus. Na corte da Dinamarca, eu tô falando de Borgen. É outra coisa. Eu me confundi, porque é palácio de governo. Que no contexto em que o dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado, que é ali bem no momento do nazismo, né, onde muitas pessoas estavam sendo mortas, então a finitude humana ela estava muito diante das pessoas, então a igreja, então assim, Maria ela já era uma devoção da igreja, a igreja não criou nada, já as pessoas já tinham isso no coração da Assunção de Nossa Senhora, dela ter ido para o céu. E a igreja proclama esse dogma, primeiro, porque não tem como dizer o contrário, mas também acredito que muito com um olhar voltado para dar esperança daquelas pessoas, porque as pessoas estão morrendo. Perdi a esperança, então não tem Todas mais... as vezes que as talhas estão vazias, chama-se Maria. Estamos na dúvida, a talha esvaziou. Jesus é Deus ou não? Enche a talha, mãe de Deus. Estamos na dúvida sobre o papel de Cristo e sua relação... Ele é único, primogênito, chama Maria, virgindade perpétua. Estamos na dúvida se Cristo não tinha uma mancha ou não, chama Maria, Imaculada Conceição. Estamos na dúvida sobre o valor da carne, chama Maria, assunto aos céus. É sempre assim, toda vez que a talha vazia, nós recorremos a Nossa Senhora. Começou com ela, então vai terminar bem com ela. É a lógica da igreja desde o princípio. Toda vez que há uma dúvida sobre dogmática ou cristologia, vai-se a Maria. E essa fala do senhor é muito interessante porque um dos problemas que os protestantes têm com Nossa Senhora são os dogmas atribuídos a ela, que pensam ser colocar Nossa Senhora... Uma forçação de barra. É uma forçação de barra, mas é tão bonito ver que todos os dogmas de Nossa Senhora apontam para o Cristo, né? Todos eles. E todos eles nascem em função do Cristo. Exato. Porque a igreja não se reuniu para dizer, será que Nossa Senhora é mãe de Deus ou será que ela não é? Mas não, se reuniram para saber sobre a natureza de Jesus. Ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem. Ela é a estaca. É sempre assim. O teto tá começando a cair. Procura a estaca. A estaca, Nossa Senhora. Aí ela afirma, não, é mãe de Deus. Então tá firmada a estaca do dogma. Essa que é a ideia. Sempre assim, né? Mas, volto a dizer, o problema com relação ao protestantismo, e isso é um assunto mais amplo, logicamente, é porque para o protestantismo a igreja encheu de penduricalhos desnecessários a sua doutrina. Então, o protestantismo se pressupõe a ser uma espécie de freada de arrumação, se pressupõe a ser uma espécie de simplificação. Essa que é a ideia, né? Porque é lógico, aí temos que dar ganho de causa. O que Lutero vê, do ponto de vista de indulgência, beirava o paganismo. O que não é mentira, né, padre? É preciso que a gente olhe para nossa história e fale que aqui, de fato, a gente errou... Mas nós demos passos, né? Exato. Eles veem o corte, só que o problema é que eles falam assim, cortou? Arranca o braço, nunca mais vai cortar. Esse aqui é o problema. E é engraçado, porque aí, hoje eles fazem quase a mesma coisa, ou pior, né? Muito pior, né? Muito pior. Assim, é muito pior. Nós nunca fizemos um templo do Antigo Testamento. Mas a gente tem que ver. Assim, a gente sempre acreditou nesse negócio de encher de ouro, aquela coisa. Mas o templo do Antigo Testamento, Mas Jesus não falou que ele destruía essa bodega? É o momento histórico que eles estão vendo, porque brincando, nós temos aí 1.500 anos à frente deles, né? Então a gente já tem uma história de 1.500 anos. E além de tudo, deles. porque precisa de marketing. Não estou dizendo aqui, mais uma vez, citando com respeito, mas uma análise antropológica. Hoje tudo é experiência. Na época de Lutero, a palavra servia, agora não. Então precisa de sal bento, fogueira santa, porque senão as pessoas não acreditam. Nós estamos numa cultura do visual, então eles têm que trazer esses elementos. E o que é um problema, né, padre? Lógico. Porque eles vão terminar muito piores do que nós, porque a gente tem papa, né, querido? Eles não. Brigou aqui, funda outro. Esse aqui usa aqui pau, o de cá vai usar chapéu, e o de cá usava chapéu, o outro vai usar a roupa do profeta Elias. E aí é um samba do crioulo doido. Vocês viram que tem até boate gospel agora, motel gospel. A mente é a louca da casa, para dizer Teresa d'Ávila, que era contemporânea de Lutero. Tem uma igreja, não sei se... Eu tenho para mim que é aqui em Belo Horizonte, que
fica parecendo o culto deles parece uma boate, fica tudo escuro, show de luz. Não sei se tem dançarina, se tem LSD. Não, o que pra mim, mas deve ter água benta, sal benta deve ter o isso. que pra mim, a novidade em si não é o problema. O problema é quando ocorre uma descaracterização. Então, em resumo, o que eu quero dizer? Quando o protestantismo vira as costas para os dogmas marianos, o problema não é de que eles estão simplificando, o problema é que eles estão virando as costas para a tradição mais antiga. Esse é que é o problema. Ah, não gosto do Papa. Ah, eu não gosto de Nossa Senhora. Beleza, mas o problema é quando você vai aos primeiros concílios, da primeira hora da igreja, eles criam. Quando pensa num caso simples, a oração eucarística número 2 que nós rezamos, que é o Cânon de Hipólito, ela é do século II. Então o meu problema não é o protestante criar um globo de luz. O problema é virar as costas para o fato de que já no século II se celebrava de um modo muito parecido com o que é a nossa missa. Aí tem um problema. Porque significa que houve uma subversão profunda de uma maneira de celebrar e daquilo que se crê. Isso é problemático. Eu, muitas vezes, o que me incomoda, o que eu vejo assim, porque muitas vezes, quando o senhor fala assim do século II, às vezes eu imagino assim, que para uma pessoa comum, como nós mesmos assim, né, réis mortais, às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas para mim, muitas vezes, o que me vale muito, o que me suporta, é a palavra. E assim, a passagem, né, dali do anjo para a Virgem Maria, do Magnífica, da cruz. Não são aqueles livros que os protestantes tiram. Tá bíblico, tá na minha Bíblia e tá na deles, entende? Então aquilo ali a gente não contesta. Mas me permita fazer uma observação, não só a palavra, mas a revelação. Por que eu digo? Porque a palavra em si, ela de fato vai colocar em xeque muitas coisas. Por quê? Porque o objetivo da palavra é ser resumido. João diz no final do seu evangelho, eu poderia escrever um tanto de coisa, mas não caberia. Então, quer dizer, a palavra é muito limitada, mas a maneira com a qual os apóstolos fizeram desde o princípio é que é a grande garantia, porque é a tradição viva. E a tradição, não sendo mais importante do que a Bíblia, é anterior a ela. Entende? Sim. Então, o fato de eu achar, já no início das catacumbas do século II, uma imagem de Nossa Senhora é que é o fundamento. Porque isso me ajuda a perceber que se não está escrito na Bíblia, era uma consciência clara. Era consenso, porque senão eles não teriam pintado. Então, que um protestante hoje que não gosta de imagem, porque tem barroco, tem Vaticano, não é o problema. Mas quando ele ignora que os apóstolos já no século II, os varões apostólicos, reproduziam imagens, aí tem um problema. Mas aí o senhor não acha que então talvez o grande desafio é muitas vezes a gente saber disso, porque isso não é claro, entende? O grande desafio hoje é porque as pessoas não sabem. Eu não diria não sabia, sabia? Eu não diria nem hoje, eu diria... Porque o protestantismo, ele se funda numa outra compreensão. Eu não posso aqui precisar o exemplo que eu quero dar, mas reparem, por exemplo, um culto protestante. Não há muito compromisso com doutrina. Não, nem Eles não tocam. E não estou dizendo aqui que seja de maneira pejorativa, mas é porque não importa o consenso do crer. O que importa é a prática. E onde é que eu vou conseguir fazer a bênção se materializar no meu carro e na minha vida? Por quê? O protestantismo é filho de um sujeito autônomo. É bem parecido com o que era na época de Jesus. Dá um exemplo mais claro ainda. Na época de Jesus, tinha o grupo dos fariseus que cria na ressurreição. E tinha o grupo dos saduceus que não cria. Isso não era problema. Agora, o que era problema? A prática da Torá. O protestantismo é a mesma coisa. Nós não vamos nos preocupar sobre doutrina, se muda ou não, se transubstancia. Isso é coisa de filosofia, de abstração. O que importa é a prática, é a bênção, é o agora, é o que eu sinto aqui, entende? Então, é porque nós estamos num outro contexto, então a gente não se preocupa muito com esses fundamentos históricos, né? Tem até um vídeo muito engraçado, acho que já citei aqui, a Ana Paula Valadão, no início, hoje em dia, não sei se ela faz isso, mas ela ia a Paulos comprar livros da patrística, né? Porque, quer dizer, eles começaram a partir de 1500, então tem uma tradição antiga, né? E tem um momento em que ela tá lendo lá a obra da patrística que fala a Santa Igreja Católica. Ela fala assim, ainda não havia protestantismo, né, amados? Olha pra você ver. Na cabeça dela não muda. Mas ali naquele momento eu pensei, se eu fosse crente, eu teria me convertido na hora. Porque eu penso, opa... Fazendo comercial da concorrência. E teria me convertido na hora, porque eu faria a pergunta histórica. Bom, os apóstolos não comunicaram aquilo que receberam do Senhor? Se os apóstolos, desde o início, Santo Irineu, século II, discípulo de João, cria nisso e celebrava desse modo,
Então, logicamente, essa doutrina É deixada por nosso Senhor. comer um McLanche feliz dentro do Burger King. Entendeu? É uma coisa que... Mas é porque nós estamos num outro tempo, né? Mas é porque eu acho isso. Eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas que são católicas, elas mudam de religião e começam a questionar isso, né? Exato. E eu vejo que muitas vezes em nós falta, e olha que eu vejo que a igreja ela tem evoluído para que a gente tenha esse contato maior. Mas a gente saber, porque se a gente não sabe, é diferente quando você... Agora, pelo menos se eu ouço algum protestante falando, se você falou, olha, não, já no século II existia. É diferente, mas não é uma informação que nós, como cristãos, temos. E muitas vezes aquelas pessoas que creem na Virgem Maria, elas resumem a falar assim, não, ela é minha mãe. E aí, isso não é argumento, né, aí o argumento é afetivo, tipo, né? É afetivo, e aí, isso é... Não, mas há muita base. Vezes, né? Eu acho que, assim, o protestantismo, ele tem É igual aquele, assim, você vê o vento, pra acreditar, pra pessoa falar. exatamente. Você vê o vento. Eu acho que o protestantismo tem muitos pontos interessantes, como, por exemplo, essa ideia do espírito que sopra nas comunidades, essa ideia de um carisma mais livre, isso é um ponto forte. Agora, a parte histórica, a tradição e a fundamentação, e essa ideia do sola escritura é uma asneira. Olha, o apóstolo Paulo, ele riria na cara de alguém que diria sola escritura por uma questão óbvia. Ele estava escrevendo a Bíblia. Então não tem a mínima condição da Bíblia ser o único fundamento, porque ele mesmo está ali naquele momento enquanto receptor e transmissor da tradição, construindo a fundamentação. A Bíblia é um elemento tradicional, né? Exato. Perfeito. Isso. Ela não é o único fundamento da tradição. Ela segue esse influxo. Depois que foi canonizada, aí não. Aí ela é importante. Ela é o ponto de partida, sempre. Mas ela não é a única possibilidade de encontro com a revelação divina. Porque toda a geração mais importante da igreja morreu sem que o Novo Testamento estivesse escrito. Então, se é só a escritura, então significa então que o apóstolo Paulo não foi salvo? Porque se é só a escritura, então nós temos que jogar fora a primeira geração dos discípulos. Nós estamos dizendo aí, só no século II, terceiro, é que você começa a ter uma ideia de quais livros poderiam constituir a escritura. E só no século XVI, seja por Lutero com o seu Deuterocânon, ou seja com a igreja com o seu cânon, é que se decreta quais eram os livros inspirados. Apesar que teve um papa que fechou o limbo, né? Papa Bento. Fechou o limbo. A igreja costuma, né, depois de muito tempo, então perceba, é uma asneira, né? Do ponto de vista, eu acho que a maior fraqueza do protestantismo é a história. E o nosso grande trunfo é o magistério e a doutrina. E a história é o grande trunfo. Porque você tem que fazer um malabarismo muito grande para não ver determinadas coisas ali do início da igreja. E não ver que a igreja nasce católica. Por exemplo, as expressões católicas ali de Santo Inácio de Antioquia, de um Clemente romano, século II, terceiro. O senhor mencionou aí um problema, uma questão, né, na verdade, sobre como Jesus se descreve nos evangelhos. Eu sou menor do que o Pai é maior do que eu. Então, como que a igreja, com base em que ela vai utilizar para dizer é uma pessoa da Santíssima Trindade igual em dignidade? A tradição. Mas eles recolhem dos nossos dogmas aqueles que lhes interessa. Aí, com todo respeito, mas aqui uma análise lógica, antropológica, é a falácia protestante. Por exemplo, quando eles dizem sola a escritura, qual que é o pressuposto? O pressuposto é de que a Bíblia sempre esteve bonitinha, com zíper e com a capa da CNBB. Mas quem é que decidiu quais eram os livros canônicos quando tinha um samba do crioulo doido, evangelho de Tomé, de não sei o quê? A Igreja Católica, a prostituta Babilônia. Entende? Depois que a igreja resolveu, que os bispos brigaram, que Nicolau deu um soco na cara de Ário, concílio pra lá, viagem patrocinada pelo imperador, que era quem decidia os concílios. O Espírito Santo age onde quer. Aí fechou tudo com zíper. Aí vem um bonitão e diz, não, só a escritura, aqui pra você, ó. Depois dessa, amém? Essa é até melhor. Você aí, minha irmã, meu irmão, que curte o nosso trabalho, comenta, compartilha e nos ajude a levar essa discussão para outros grupos e outros lares.